Deixa eu dar beijo na Elaine. Menina, como o tempo passa muito rápido. Tudo bem? Ai, Andressa, traz ela pra gente mostrar. A nossa produtora, gente. Mas que criança simpática. Oi, princesa. A tia falou que você dá um sorriso pra todo mundo. Agora você tem que dar um sorriso pras pessoas lá de casa. Fala oi. Fala. Gente, eu posso com isso? Olha lá. Fala oi pras pessoas. Fala oi pras pessoas. Tá com quanto tempo, Elaine? Ela tá com 6 meses. Olha, ela tá olhando, tem um monte de cinegrafista, de equipamento, de câmera de luz aqui. Que linda! Quem que tá ali na televisão? É você, neném? É o neném? Olhando ela. É o neném. Você tá com a tia Andressa? Você vai passear na TV? Hã? Oi. Gente, ela tá encantada. Coisa mais linda. Ela tá se olhando. Tchau, meu amor. Até daqui a pouco. Fala, mamãe. E sai sorrindo a criança. Muito bom, viu, Andressa? Muito bem. Tô gostando de ver. João Guilherme, olha lá, viu? Já vai ficar com a tia Andressa. Agradecendo nossa produção, nossa equipe. Muito bom receber, né, Elaine? Ela ainda tá com a bebê pequena, mas é muito bom tê-la aqui. E a gente fala especialmente, né, Elaine? Elaine, pra quem não sabe, gente, ela é psicóloga, tá? E neuropsicóloga infantil. Hoje a gente queria abordar um pouquinho sobre essa questão da maternidade real. Compartilhar vivências de mães. Tô muito feliz porque teve várias mães que mandaram videozinhos, a gente vai mostrar e exibir daqui a pouquinho. Mas eu quero saber de você de casa, mande também pelas nossas redes sociais ou pelo nosso call center. Quais foram suas principais dificuldades? E o que você mais gostou dessa experiência? O que você mais gosta dessa experiência? Quando a gente fala em maternidade real, óbvio, a gestação, o nascimento, os primeiros meses, os primeiros aniversários, os primeiros anos, tudo é uma bênção, né? Tudo é motivo para celebrar. É uma conquista, uma celebração do casal, da família, dos amigos. Mas existem situações que não são fáceis e às vezes muitas mamães sentem dificuldade, né, por passar por essas fases desse desenvolvimento do bebê. Maternidade real é linda, maravilhoso, mas tem muita coisa que o pessoal não fala, que eu até brinquei, mas isso ninguém me falou antes, né? Exato. E quando a gente vive aquela experiência, vê que realmente, às vezes, tem algumas situações mais chatinhas que são um pouquinho mais difíceis de lidar. E aí é preciso respirar fundo, seguir, porque passa. Tudo passa. Tudo, verdade. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, quando a gente fala de maternidade, né, você já está vivenciando tudo isso, né? É um amor, assim, incondicional, né? Quando a gente pensa, eu acho que toda mãe, né, esse sentimento é um sentimento único, né? Esse só de você saber que tem alguém ali já gera em você um amor incrível, assim, sem medidas mesmo. E assim, quando a gente vai pensando, depois de tudo, que desenvolveu a gestação e esse neném vem todas aquelas visões que a gente vê na TV, nos contos, né? Daquela maternidade linda, que realmente esse contato da mãe-bebê é maravilhoso. Não tem nada mais gostoso do que você acordar, olhar para o lado, o bebê olhar para você e dar aquele sorrisão. A gente viu aí a Olivia, né? Não tem nada mais gratificante. Só que às vezes não se diz do que é difícil, qual é o processo que a mãe passa, né? É a maternidade idealizada versus a maternidade real. Exato. Essas dificuldades que existem e acontecem. Exato. E não são poucas. Nossa, não são. E aí, você acabou de ter o bebê, então a gente já começa pensando assim, acabei de ter o parto, né? Chego com o meu bebê em casa, né? Já vem as primeiras questões. Por quê? Adaptação, né? Como que esse bebê ele está? Esse bebê está chorando o tempo todo, né? E assim, a gente não sabe ainda bem o que ele quer, né? Na verdade, na hora que você tá com o bebê nas mãos, você sabe que ele pode ter fome, ele pode ter sono, ele pode ter cólica, só que assim, ele saiu ali do feto. Então assim, ele estava num processo simbiótico. O alimento vinha via cordão umbilical. E agora?
que choro que é o choro de mamar, que choro que é cólica, que choro que é sono. E todo mundo fala assim, você sente, né? Mentira, Tati, no início ninguém sente. Ninguém sente nada. Porque você não sabe e de repente você se pega o neném e fala assim, cadê o instinto? Cadê o instinto de mãe que todo mundo diz? Eu não sei se está com fome, se está com sono, eu não sei se está com frio. E aí, o que eu faço? E aí que muitas vezes bate o desespero. Exato. E às vezes a frustração, porque a gente ouve falar, mas todo mundo sente. Aí você já sente. Eu não senti, não estou sentindo, eu não sei identificar que choro é esse. Aí o que você sente? Culpada. Não sou uma boa mãe, já deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não estou sabendo identificar. E não. Todas as mães passam, todas as mães vão ter que descobrir o jeitinho ali de lidar com o bebê. Ela vai descobrir devagarzinho qual que é a mania. Às vezes ele tem uma mania quando ele vai dormir, esfrega a orelha, esfrega o olhinho, tem alguma coisa, só que com o passar do tempo que você vai descobrindo. E aí, quando a gente pensa nesse pós-parto, se a gente pensar em uma cesárea, alguém que acabou de ser cortado, ou então você pensa que seja um parto normal, até o seu corpo ir voltando, e a taxa de hormônio, o tanto de hormônio que desceu no seu corpo. Até equilibrar. Exato. E aí o leite começa a vir também, escorrendo, porque a produção é muito grande, e aí você tem que cuidar do seio, você tem que tirar o leite, porque senão a mama inflama, você tem que dar mamar ao mesmo tempo. Trocar a fralda, dar banho. E assim, ainda tem a questão, a Sara sempre traz muito isso aqui, né? Dessa questão da amamentação. Os seios, eles podem rachar, eles podem machucar. E como você faz? Acho que é uma das maiores preocupações, né, de todas as mães. A gente tem até um depoimento, eu queria muito compartilhar e dividir com vocês e já agradecer, né, pela coragem de algumas mães se exporem e conversarem conosco. Olha só esse vídeo. Oi, meu nome é Heloíse, eu tenho 26 anos e eu sou mãe da Maria Laura, de 3 aninhos. E hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência como mãe até aqui, que é pequena, mas eu digo pra vocês que tem uma bagagem bem grande já e vai aumentar, né? Quando você é engravida, todo mundo fala assim pra você, agora você vai ver o verdadeiro amor da sua vida. Você vai ver como ser mãe é maravilhoso, aproveita que o tempo passa rápido. E o que eu posso dizer pra vocês é que tudo isso é verdade. Realmente tudo isso é verdade. Porém, quando você vira mãe, você tem as suas emoções duplicadas. Você não sente só mais por você, você sente por ele. Você pensa no mundo melhor pra ele. Você tem medo de muitas coisas por ele. Então eu sempre brinco que eu tenho 2 datas de aniversário. Uma foi quando eu nasci 26 anos atrás, né? A minha data de nascimento. E a outra é a minha data de renascimento, que foi junto com ela. Que foi o dia que Deus escolheu para que eu renascesse, para que eu continuasse com todos os meus objetivos e metas, mas agora em melhoria para ela. Então, um filho nasce, uma mãe renasce. Então, se eu pudesse dar um exemplo de como é ser mãe é maravilhoso, ser mãe é lindo, mas ser mãe é a tarefa mais difícil que você vai viver. Dói, ser mãe dói, às vezes você chora porque você não sabe viver aquele momento, mas o que eu digo pra você é que Deus te capacita e que se o teu filho tá ali, se você ganhou esse presente de Deus, é porque você vai conseguir e porque você tem condições. Que linda, Heloísa. E a gente percebe essa sinceridade nas palavras dela. Sim. É maravilhoso, mas é difícil. Exato. É uma profissão difícil, é uma missão difícil. Exato. E eu achei muito bonito, especialmente a parte que ela fala, que ela celebra 2 aniversários, do nascimento, né? Sim. E também quando ela, naquele momento do nascimento do filho, e não mais o dela, mas ali nasce uma mãe. Então ela comemora também como se fosse um segundo aniversário. Porque justamente junto com a criança nasce uma mãe, nasce um pai. Exato. E aí quando a gente fala nasce uma mãe, nasce um pai, a gente está falando de um novo papel ocupado na sociedade. E quando a gente fala desse novo papel, já entra uma questão, né? E cadê os meus outros papéis, né? Cadê o meu papel profissional? Cadê o meu papel de esposa? Cadê o meu papel que eu cuidava da casa?
casa? Cadê o meu papel mulher, né? E aí tudo isso gera um conflito, né? A mulher, ela se sente perdida, a mãe se sente perdida logo que ela tem o neném, né? Porque aí ela começa, beleza, você dá mamar, mas você não sabe o que ele quer, você precisa dar o peito de novo, ao mesmo tempo você está machucada. Algumas mulheres têm, assim, mesmo no pós-parto, sofrem inchaço, sofrem efeitos dos medicamentos que foram colocados. E dos próprios hormônios. Exato, o hormônio mexe muito com a nossa disposição, com o nosso humor, com o nosso estado de espírito. Isso. E aí você, de repente, se percebe sem conseguir lavar o cabelo. E aí? E aí você está naquele turbilhão de hormônios, eu digo exatamente no pós-parto, aquele turbilhão de hormônios, não consegue lavar o cabelo direito, não consegue almoçar direito, a mama tá super cheia, tem que tirar o leitinho, ao mesmo tempo você tem que cuidar do neném, você não consegue dormir, porque são as noites iniciais, são mal dormidas, e aí você começa a pensar, e aí? Como vai ser o meu lado profissional, o meu lado mulher, como eu vou cuidar de mim, do meu corpo, sendo que eu não estou tendo tempo de lavar o meu cabelo? Como fica? E as mães, elas começam a se sentir culpadas, porque diante desse turbilhão de sentimento, ela acaba ficando assim, num conflito entre o amor do filho e esse turbilhão de sentimento. Você falou do sentimento de culpa. A Miriam Rodrigues Pereira. Miriam, um beijo para você. Obrigada e agradeço também a coragem, viu, de você se manifestar aqui pelas redes sociais. E ela comentou, Tati, tive muita dificuldade com o alimentar da minha filha. Até hoje ela não come direito. Às vezes me culpo por isso. Não sabia lidar muito bem com a situação. Sim, sim. E você vê que até hoje ela guarda isso, ela sente ainda essa culpa. Isso, até porque a gente pensa assim, o leite vem de mim. Se vem de mim, se ele não tá, digamos, se ele não tá vindo, tem alguma coisa errada comigo. E aí a gente sabe que o estresse, ele tá totalmente relacionado com a produção do leite. Só que com esse turbilhão você precisa estar tranquila, mas tranquila como? Como que você fica tranquila diante disso tudo, né? Então, assim, nesse momento existe muito conflito. Lembra que um dia a gente estava falando, Tati, do baby blues, da depressão pós-parto? Que é tão comum, né? Exato. A depressão, inclusive, é um quadro mais sério e o baby blues não é uma depressão, mas é um estado de alerta. Acho que a maioria das pessoas passam por esse baby blues, que é exatamente em função dessa oscilação hormonal, né, Erlaine? Exato. Que naqueles 15, 20 primeiros dias, me corrija se eu estiver errada, isso mesmo. Logo após o parto, a mulher ela tem uma queda de motivação, de desempenho físico e mental. E às vezes ela tem essa dificuldade de lidar. Exato. A noite mal dormida, essas funções, esse sentimento de culpa, não estou conseguindo dar leite, não estou conseguindo tomar banho, não estou conseguindo dar atenção para o marido, a visita veio, não consigo dar atenção para a visita. E chega uma hora que até o hormonal, e às vezes, não consigo lavar o cabelo, já é motivo para ela chorar. Exato. Como se o mundo tivesse acabado. E naquele momento, para aquela mulher, é como se o mundo tivesse acabado. Exato. É tudo muito intenso, Muito né? intenso. E você imagina vivendo esse turbilhão de coisas na cabeça e pensando assim, peraí, tem um bebê que precisa do meu leite para viver. E aí? Aí como fica? Peraí, eu preciso ficar tranquila, mas como eu fico tranquila pensando nisso tudo? Aí você se culpa mais uma vez, aí você se cobra mais uma vez. E é isso que ocorre. O baby blues, né, ele acontece numa intensidade menor, mas assim, logo ali depois, no pós-parto. Agora, se isso se estende e se é uma intensidade muito grande, pode cair numa depressão pós-parto, né? Que também, infelizmente, é comum. É comum. Essa questão da amamentação traz muito medo e às vezes sentimento de culpa para muitas mulheres. A gente recebeu mais um depoimento, eu queria muito compartilhar com vocês. Olha só o que diz essa mãe. Olá, Tati, tudo bem? Eu sou a Carol Dil, mãe do Felipe, de 4 meses e meio, e eu tô aqui para contar para vocês que apesar de muito romantizada pela televisão, pelos filmes, a amamentação foi minha maior dificuldade no início da maternidade. Eu me preparei bastante na gestação, através de leitura de livros, participei de rodas de gestante e isso tudo me preparou bastante na teoria e me fez identificar que tinha um erro. Mas durante os 12 primeiros dias, Felipe não mamou certinho
E junto ao puerpério, que é o pico de hormônios, né? No início da gestação, logo que a mamãe tem o bebê, nós choramos juntos durante os 12 primeiros dias. Até que eu chamei uma consultora de amamentação, a enfermeira Isadora. E então ela corrigiu algumas coisas que precisávamos. E desde então o Felipe mama certinho e nosso vínculo de amor é perfeito na amamentação. A maternidade, ela tem as suas dificuldades, mas ela é maravilhosa e com certeza mostrou a minha melhor versão. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Carol, lindo bebê. E é bem o que ela falou, né? Esse puerpério que é o baby blues, esse após o nascimento, né? Essa oscilação hormonal. E por mais que ela tenha, na teoria, lido muito, ela teve essa dificuldade. Exato. E nos sensibiliza no momento que ela comenta. Foram 12 dias o bebê chorando e eu chorando junto. Exato. E aí eu tive que pedir ajuda. E que bom que ela pediu ajuda. Sim, e é muito comum isso porque você está com o seio. Se tiver pegado errado, ele rachou, ele está sangrando, só que o neném precisa mamar. E aí é o bebê mamando e você chorando. É bem essa sensação, né? Ela falou ali muito bem nesse depoimento, né? É essa a sensação mesmo. E aí vem assim, para eu amamentar, assim como essa mãe comentou, né? Para eu amamentar, eu preciso sofrer. E aí fica assim, nossa, mas que processo doloroso essa maternidade, essa tal de maternidade cadê o aí, romantismo, né? Exato, cadê a coisa tão linda, né? Só que depois, né, como você disse, passa. E aí, depois que pega tudo certinho, o bebê aprende a pegar, você aprende a dar mamar corretamente para o bebê, realmente amamentar é a coisa mais maravilhosa que existe. A troca de olhar e assim, a criança, o bebezinho, como que ele desenvolve, né? O bebezinho, ele vai desenvolver no primeiro ano de vida, a gente tem um autor que ele fala, você desenvolve ou a confiança ou a desconfiança. E aí, como que você desenvolve a confiança no seu bebê? Através dos cuidados básicos. Então, é o amamentar, é o trocar a fraldinha, é o banho. Por isso que a gente tem que inserir o pai. O pai precisa exercer a paternidade. Eu sempre falo assim, não é o pai ajudar. Ele é pai, ele precisa exercer a paternidade. Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco. Não é ajudar, é exercer junto. Exato. E você que está em casa, você conseguiu dividir as tarefas com o marido ou não? Acabou assumindo boa parte, né, desse exercício do ser mãe? Compartilhe conosco através das nossas redes sociais ou através do nosso call center. Quero muito também compartilhar a sua opinião e também a sua dificuldade. Qual foi a sua maior dificuldade durante essa vivência da maternidade? O intervalo é rápido, a gente volta em instantes.